Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Gustavo Costa, professor da Universidade Estadual do Ceará. O tema que ele propôs é hipocrisia e política. Vou esperar só o professor entrar aqui para a gente dar início então à live. O professor que há pouco tempo participou do encontro Nietzsche-Foucault, né? Grande Doni. Então o professor vem falar um pouco aqui do trabalho que ele vem realizando, né, acerca, né, um trabalho que ele já, o doutorado dele já trabalhou essa questão, tem livro publicado. Só convidando aqui o professor. Aí está. Muito boa tarde, professor. Boa tarde pessoal, tudo bem? Tudo bem na medida do possível, né, com essa pandemia. Na medida do possível, é verdade. É Bom, verdade. o professor que hoje vai participar do projeto Reflexões Filosóficas é o professor Gustavo Costa, né? Tem doutorado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com o título Hipocrisia, Arte do Engano, Arte do Ator, um olhar sobre a criação de si em Nietzsche. Escreveu um livro chamado Hipocrisia como Criação de Si, também é autor de inúmeros artigos. Atualmente é professor da Universidade Estadual do Ceará, onde também fez um pós-doutorado. E o tema que ele propôs aqui é hipocrisia e política. Professor, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Hugo. Brigadíssimo pelo convite. Eu fico muito honrado poder participar e espero que o que eu tenha a falar aqui seja, enfim, minimamente, enfim, contribua, né, para as reflexões de cada um, para essa situação que nós vivemos, trágica, né, lamentável, enfim, caótica, qualquer nome que você possa buscar. Então eu fico muito grato e, enfim, eu pretendo aqui, dado que a gente também não tem tanto tempo para a exposição, eu gostaria de fazer, de fato, uma exposição rápida sobre questões que envolvem essa relação tão usualmente evocada, né, entre hipocrisia e política. Né? Hipócrita é talvez um dos adjetivos mais comuns que você escuta falar no meio político. E, bom, eu pretendo fazer isso a partir, tentando buscar elementos, de fato, como o Hugo falou muito bem, na minha tese de doutorado, que poucos anos depois, eu tive a oportunidade de publicar em livro. Tá? O livro tem um título parecido, o livro se chama Hipocrisia como Criação de Si, Arte do Engano, Arte do Ator. De fato, embora lá eu apenas tangencie essa relação sobre a qual eu pretendo falar hoje, hipocrisia e política, eu acredito que lá a gente possa buscar elementos para, aí sim, a partir daí começar uma conversa. Tá? Lá a relação, de fato, eu procurei abordar o tema da hipocrisia voltada para uma questão ética relevante, particularmente desde de algumas análises do Nietzsche e agora no século XX, a partir de Foucault, que é o problema da criação de si. Então, eu tento relacionar noções próximas da hipocrisia, busco, então, relacioná-las a esse tema. Mas não é bem, de fato, o que eu pretendo fazer aqui hoje, porque, claro, o nosso tema é hipocrisia política. Tá? Então, como eu disse, eu quero então, puxar alguns elementos e, a partir daí, buscar algumas reflexões. De fato, vai ser mesmo uma conversa. Uhum. Tá? Eu acho que essa é a proposta, né, Hugo? De nós termos aqui uma conversa. Então, são muito mais elucubrações, tá? E que eu espero que, enfim, na realidade, eu não pretendo aqui responder ou buscar respostas para... né, não tem como fazer isso em 30 minutos, nem que tivesse, né? Nem que tivesse mais tempo.
Então, eu pretendo muito mais levantar problemas. Tá? Só que para levantar problemas, a gente precisa, como a gente costuma dizer aqui, limpar o terreiro. E limpar o terreiro implica esclarecer uma série de noções que muitas vezes são turvadas, seja pelo esquecimento, seja por qualquer outro motivo, pelo auto-engano. E a partir desse esclarecimento, aí sim, a gente poder levantar problemas com mais acerto. Tá? Então é isso. E eu parto, de fato, já sem me demorar mais, né, sem muitas delongas, eu parto vamos chamar, dado que é uma conversa, vamos chamar de constatação. Parte de uma constatação, e essa constatação remete precisamente às práticas de engano que perpassam o mundo animal, os seres vivos como um todo. Tá? O exemplo, talvez, certamente, nos dias de hoje, mais notório, tá? É o do vírus. O vírus, para entrar no cérebro, ele precisa se disfarçar, por assim dizer. Tá? E, quer dizer, é claro que nós temos uma distância, evidentemente, astronômica para as práticas de engano que nós costumamos perpetrar. Só que a leitura que muitos estudiosos fazem acerca desse tema remontam, de fato, às práticas de engano, até as estratégias, vamos chamar assim, por meio das quais os vírus conseguem romper, tá? As barreiras naturais de uma célula, por exemplo. E, a partir daí, poder reproduzir o seu RNA, sem o qual, que seria impossível sem a célula. Bom, também não vou me perder nessas elucubrações aqui. Mas o fato aqui, de fato, o fato é que as práticas de engano perpassam, tá, os seres vivos de uma maneira geral. E elas estão relacionadas, eu citei aqui isso, porque efetivamente nós estamos sofrendo horrores comuns. Mas as práticas de engano, elas perpassam então, os seres vivos e os animais de uma maneira bastante nítida. E, claro, essas práticas, isso que eu estou chamando de práticas de engano, quer dizer, tem a ver não só com as estratégias de fuga dos animais para escapar de virarem presa de outros, mas também dos próprios predadores, tá? Que precisam de técnicas, seja de dissimulação, seja de simulação, e por aí vai, para que efetivamente possam... Isso para não falarmos aqui nos próprios rituais de acasalamento de uma série de animais que de fato, precisam expor seus atributos, ao passo em que as suas desvantagens devem ser escondidas, e com essa manipulação, essa é uma palavra importante que eu espero retomar mais adiante, e com essa forma de manipulação, tá, consegue persuadir a fêmea ou o macho, tá, para o acasalamento. Bom, vocês devem estar se perguntando se eu não fui longe demais, né? Se eu não fui buscar lá no Gênesis argumentos para essa conversa, e talvez meia hora seja pouco, de fato é. Mas veja só, eu levei a questão até esse ponto, tá? Para que nós pudéssemos, a partir daí, levantarmos a seguinte questão: será que, de fato, essas práticas não precisam ser consideradas e não apenas refutadas quando se trata de pensar a política? Será que o que efetivamente nós chamamos de hipocrisia, e muitas vezes confundimos hipocrisia com cinismo, e tratamos essas duas palavras, ao meu ver, muito mal, tá? Muito pouco, de uma maneira muito pouco educada, em relação à maneira pela qual, por exemplo, os gregos que criaram essas palavras, essas expressões,
a tratava. Então, eu agora, né, saio do mundo animal e procuro, então, vir para um mundo humano, que não deixa de ser mal. Mas os gregos tinham um pensamento muito mais atento a esse problema que eu levantei agora. Né? Atento a quê? Atento a considerar que, de fato, essas práticas de engano. E por que eu estou aqui? Por que eu estou me referindo tanto às práticas de engano? Porque, de fato, usualmente, hipocrisia é quase tomada como uma arte do engano, tá? Uma arte da manipulação. Então, por isso, daí o meu interesse, né, em levar a questão das práticas de engano. Mas os gregos tinham, de fato, uma atenção muito mais cuidadosa com essas práticas, tanto é que as consideravam imprescindíveis para a arte política. Tá? É fundamental ao político saber lidar, porque a política, de fato, é o cenário, tá, próprio. Isso não sou só eu quem diz, vai uma quantidade enorme de autores, tá, tanto contemporâneos quanto antigos, salientam essa importância para o próprio jogo político de nós atentarmos para essas práticas. Entende? E veja só, aí eu entro talvez no mérito do que seria o tema da nossa conversa. É que, de fato, o problema não é enganar. O problema não é enganar. Nós mesmos, né, convivemos no dia a dia e nos deixamos enganar com inúmeras coisas. Né? Por exemplo, assistindo a um filme. Assistir a um filme, inclusive, se nós não, né, criarmos todo o ambiente propício para que nós nos deixemos envolver pela grande ilusão que é um filme, tá? Nós ficamos até chateados. Nós ficamos até chateados. Por exemplo, se você vai assistir a um filme, né, numa sala de cinema, tão cedo isso não vai ser possível, mas quando puder, que a gente puder voltar a assistir a filmes, né, nas salas de cinema, se nós escutarmos um barulho externo, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Por quê? Porque aquilo está impedindo a minha ilusão. Aquilo está me impedindo de ser manipulado. Tá? E aí a noção de manipulação, evidentemente, se expande, e muito além do sentido pejorativo que nós temos. Tá? A gente sempre tem essa noção de hipocrisia, manipulação como palavras terríveis, com as quais a gente tem que ter um cuidado, palavras extremamente negativas. Eu não quero ser manipulado, e às vezes quando você não quer ser manipulado, aí é que você é manipulado mesmo, não sabe. Mas a noção de manipulação, ela também pode ter fins nobres. Tá? E tem fins nobres, não só perniciosos. O problema, portanto, e aí eu entro na questão, né? O problema não é o fato de a política ser o cenário adequado não, o cenário propício para as práticas de manipulação. A questão não é essa, a questão são os fins para os quais essas práticas estão sendo, para os quais essas práticas estão sendo, digamos assim, direcionadas. Quem trata desse problema, dos fins nobres de determinadas mentiras, eu contemporaneamente, como eu disse, tem vários autores, mas lembrei de um agora, que é um romeno, Gabriel Liceanu. Gabriel Liceanu tem um livrinho fininho, despretensioso, mas muito interessante nesse sentido. Tá? E procura mostrar que de fato, a relação entre mentira e política, ela vem lá desde os gregos. Tá? E belamente retratada em tragédias como Filoctetes, de Ésquilo, e mais recentemente, não, pouco depois só do Filoctetes, já com Platão, o Ibius Menor. Tá? São textos que nos mostram a importância da mentira
tá? Para as configurações para o jogo político, tá certo? O jogo político. E, desculpa, eu precisei levantar aqui rapidinho, certo. já estou de volta. Bom, só agora. Então, gente, eu queria, de fato, só uma pequena retificação. Eu falei do Filoctetes de Esma, é de Sófocles, tá? Filoctetes de Sófocles, a peça de Sófocles. Bom, dito isso, gente, então eu queria retomar e apontar para a seguinte questão. De fato, eu defendo, inclusive, eu te digo que a questão que se passa quando nós buscamos aí elementos para pensar a ascensão do neoconservadorismo ou dessa direita radical, né, que tomou conta do poder não só aqui, mas em uma série de outros países, Estados Unidos, Inglaterra, etc., etc. Esse problema da hipocrisia precisa ser pensado com muito mais cuidado. Porque, de fato, se você pegar articulistas, estrategistas políticos, como é o caso de um específico, até tema de um documentário agora recente no Netflix, chamado Roger Stone. Esse cara ele é estrategista político do Trump. Tá? E, de fato, ele não está minimamente preocupado em ser franco, ao dizer que mente. Entende a questão? Ele não só ele não mente, como ele faz questão de dizer que mente. Entende o paradoxo? Quer dizer, ele diz, inclusive, olha, e se você me chamar de hipócrita, de mentiroso, se ela fala, tanto melhor. Eu quero que você pense isso mesmo. Entende? Então, o jogo político, na realidade, ele não está escondido, ele está exposto. E esse é o problema. Claro que isso, né, remete a uma questão que eu vou tratar daqui a pouco, que é a distinção que precisa ser feita entre o fórum externo e o fórum interno da política. Uma coisa é política externa e outra coisa é política interna. Tá? Mas, em ambas, tá, com graus diferentes de refinamento e com graus diferentes digamos assim, de propósito, em ambos, esse jogo de manipulação, não no sentido rasteiro com o qual a gente trata, mas nesse sentido mais amplo que eu estou tratando, em ambas a manipulação ela é imprescindível. Ela é imprescindível. E para estrategistas como esse, a questão é essa, né? Para estrategistas como esse, como Roger Stone, que é o mentor, não só da campanha do Trump, mas é mentor da campanha dos republicanos americanos desde o Nixon, né? Passando aí por Reagan, por George Bush pai, Bush filho, e agora, mais recentemente, passando por outros candidatos aí mal sucedidos, e agora, mais recentemente, com o Trump. Ele junto com o Robert Mercer, que é o bilionário que financia essa campanha, né? E o outro lá da Cambridge Analytica, eu esqueci agora o nome, esses três caras foram, de fato, os três grandes responsáveis pela ascensão dessa direita, dessa extrema-direita, mundo afora. Mundo afora. E, particularmente, esse camarada, esse Roger Stone, ele me chama a atenção por isso. Porque não se trata mais do velho jogo político e que você precisa negar determinados conchavos, determinadas alianças, determinadas... Enfim. Você não precisa mais negar. Pelo contrário. O Roger Stone não tem o menor pudor em dizer que ele foi o responsável pela campanha de difamação da Hillary Clinton, que a levou a perder uma eleição que estava praticamente ganha. O menor constrangimento.
entende? Então, o problema dele não é ser hipócrita, entendeu? É o que nós chamaríamos, talvez, de uma maneira também pejorativa, né? Chamaríamos de cínico. Né? Ele não é um hipócrita deslavado, ele é um cínico deslavado, né, digamos assim. São duas noções que são aplicadas aí de uma maneira pejorativa, como eu disse. Mas nos levam a refletir para essa questão. De fato, a hipocrisia ela é fundamental, porque, de fato, a hipocrisia talvez ela tenha essa... E aqui desculpe, gente, porque eu preciso fazer uma breve digressão. Só para apontar que, etimologicamente, essa palavra remete à arte do ator. Para o grego, inclusive, para o grego, a hipocrisia, a hipócrisis, ela não tinha sequer uma conotação política ou conotação moral. Ela era uma palavra para designar, de fato, o ator. E a arte do ator, no caso, a hipócrisis. Né? E o hipócritas, o ator. E claro, na passagem, no decorrer do tempo, ela é incorporada no âmbito moral e as questões éticas, políticas. Tá? Bom, mas então, voltando para o que eu às vezes faço essas digressões e acabo eu mesmo esquecendo do que eu estava falando. Mas o fato é que esse jogo de manipulação ele é fundamental para o exercício político. E não necessariamente, essa é a questão, não necessariamente ele tem necessariamente um viés negativo. Né? Os fins a que se destinam esses jogos de manipulação, tá? Que devem ser levados em conta. Né? Com que intuito você de fato está sendo hipócrita? Tá? E não se você está sendo ou se você não está sendo hipócrita. A questão não é essa. A questão é para onde é que você está direcionando essa hipocrisia. Claramente, de longas datas para cá, a hipocrisia no mundo político ela está, evidentemente, a favor dos interesses do capital, a favor dos interesses de manutenção e de recrudescimento da exploração, por aí vai. Mas o jogo político, ele é quase uma condição sine qua non para que ele aconteça, são essas práticas que, veja só, não envolvem só a mentira da forma como nós a concebemos, a mentira enquanto prática de engano verbalmente emitida. Tá? A dissimulação, você simplesmente silenciar ante algum fato, alguma opinião, é uma forma de dissimulação e é uma forma de engano também. Tá? Você assistir sei lá, simular um voo, né, para pilotos de avião, que nas primeiras aulas tem simulações de voo, né? A simulação é uma das mais conhecidas práticas de engano. E nenhuma delas visa prejudicar. Nenhuma delas visa prejudicar. Questões até mais comuns, por exemplo, imagine aí uma pessoa já nos seus últimos dias ter que receber a notícia da morte, por exemplo, de um filho. Tá? Às vezes é melhor nem dizer para essa pessoa, entendeu? Fazendo sofrer para quê? Então, essa preocupação, tá? Que é um fim nobre, ela requer práticas de engano, contra as quais nós não temos, né, não fazemos nenhuma objeção. Tá? Mas são justamente aquelas práticas que nos prejudicam. Essa é a questão. E essas práticas de engano no meio político, não só no meio político, mas principalmente no meio político, vem nos prejudicando há muito, muito tempo. Só que a saída não é e Bolsonaro está aí para nos mostrar, né? Bolsonaro com sua lata de leite condensado e bolacha creme crack está aí para nos mostrar que a saída não é
fazer o joguinho do sou franco, sou espontâneo, sou verdadeiro. Entende? Esse aí é mais um jogo. É apenas um jogo que está sendo colocado. Tá? Mais um jogo de manipulação. Né? Hugo, por favor, você vai, quando chegar perto aí do meu horário, você me avisa, tá? Falta 4 minutos para meia hora, mas se quiser passar um pouquinho, não tem problema não. Falta quanto? São 4h26 agora. Já? Mas se quiser passar um pouco, não tem problema não. Não, tranquilo, tranquilo. Mas assim, eu vou me ater a esse tempo mesmo, e aí depois a gente parte para o debate, né? Que acho que pode gerar mais questões. Então, gente, de fato, eu esperava, né, espero que no decorrer dessa conversa, pelo menos esse meio de campo fique minimamente esclarecido. Tá? Então, quer dizer, no meio político, não dá para escapar do jogo de manipulação. Não é clamando por sinceridade dos políticos, entende? Porque sinceridade não... E mesmo que existisse, olha só, é isso que eu digo. Um camarada como o Roger Stone, desse, né, a qual eu me referi, o seriado dele está aí no Netflix para quem quiser assistir, tá? Não deixa de ser hipócrita, e no pior sentido da palavra, porque está sendo franco. Ele é franco. Aí. Ele é franco. Entende? Não passa... você pode ser um terrível manipulador, tá? Sendo sincero. Quando você, por exemplo, ou quando as pessoas não esperam que você seja sincero, e você é sincero, você pode usar isso a seu favor. Entende? E manipular as pessoas. As pessoas do chat não acreditam nisso. Então, eu vou aproveitar e vou dizer. Entende? Então, quer dizer, não passa, por isso as pessoas gostam, de fato, de opor, né, a hipocrisia à sinceridade, mas não é por aí. A hipocrisia talvez se distinga muito mais da espontaneidade do que da própria sinceridade. Tá? E justamente espontaneidade é o que não pode haver, não nesse sentido, num cenário que é o cenário político, onde, de fato, não há vácuo de poder. Entende? Qualquer deslize pode ser a brecha que dá para que um outro campo político venha e domine aquele campo que você eventualmente domina. E isso ganha relevo, pessoal, só para encerrar essa primeira parte, isso ganha um relevo especial quando nós distinguimos, como eu busquei salientar no início, quando nós distinguimos os fóruns externo e interno da política. Tá? Uma coisa, isso eu tomo como pressuposto aqui, ou como pressuposto, uma certa analogia entre os processos que conduzem e que conformam os organismos, de uma maneira geral, e os processos políticos, no sentido também de conformação como um organismo, entende? Quer dizer, um organismo que envolve um determinado conjunto de pessoas, por assim dizer. Então, uma coisa é a política interna no sentido do jogo que é necessário para que esse organismo se mantenha e, se possível, se expanda. Tá certo? Do ponto de vista da sua vitalidade, do ponto de, enfim. E outra coisa é a relação desse organismo com outros organismos. Então, aí nós já estamos no outro âmbito, que é o âmbito que eu chamaria de política. Tá? Quer dizer, no âmbito da política externa, é fundamental. Isso, não, como eu digo, não é eu quem diz. Tem, inclusive, um comentarista que de fato veio aparecer bastante nos últimos tempos, mas que, claro, já está há muito tempo nesse meio, já foi diretor do Banco Mundial, é o Paulo, já eu lembro do nome dele, vou procurar bem rápido aqui, Paulo Moreira Júnior, não vai, daqui a pouco eu lembro o nome.
Bom, mas o fato é que ele apontou para uma questão muito importante. Quer dizer, essa política externa, como nós temos com Trump, tá? E eu falo em Trump porque, de fato, esse lá resvala aqui, né? Bolsonaro é só um anexo, a meu ver, do Trump. O que acontece, o grande dessa estratégia política do Trump é, de fato, achar que a franqueza, da forma como ela é colocada, por exemplo, como um Roger Stone, vai ser o grande propulsor da sua candidatura e do seu governo. Ora, o problema é quando isso resvala na política externa. Então, o lema, né, America First, né, América em primeiro lugar, ela funciona muito bem para a política interna. Tá? Mas para a política externa, como assim América em primeiro lugar? Vamos lá, vamos discutir isso aqui. Vai dizer para a China, América em primeiro lugar? Entende? Então, são dois distintos aqui. Né? Tá certo? Bom, gente, eu acabei me estendendo agora nas perguntas, talvez esclarecer mais alguma coisa, enfim. Obrigadíssimo. Muito obrigado, professor. Eu anotei aqui algumas perguntas. Só para lembrar as pessoas que estão vendo pela primeira vez, essa conversa vai ficar salva, né? Desde junho eu tenho esse projeto do Reflexões Filosóficas, né? Então, todos os dias eu estou fazendo lives e elas sempre ficam salvas, tanto no meu Instagram, quanto também no meu canal do YouTube. Então, quem chegou atrasado, chegou depois, ou quer indicar para alguém que não teve a possibilidade de assistir, vai ficar salvo lá, podem assistir quando quiser. Bom, passa para as perguntas agora, professor. Oi. Paulo, só aproveitando, já peguei o nome, é o Paulo Nogueira Batista Júnior, tá? Certo. Já foi diretor do Banco Mundial e que mencionou isso. Por falar em Banco Mundial, viu lá quem foi indicado, quem está trabalhando já lá, né? Pois é, né? Para você ver aí. Vamos lá. Muito interessante essa sua abordagem, professor, quando o senhor fala da ideia da hipocrisia e vai primeiro nos animais de uma maneira geral, né? E aí eu me lembro, eu assisto muito documentários, programas sobre animais. E aí eu percebo que tem animais que se fingem de mortos para o predador não matá-lo, né? Tem animais que se misturam, se camuflam, né, numa árvore, peixes na areia, que é para poder abater, né, pegar suas presas. E aí a gente fala do homem, que também tem essa ideia do engano, do enganar, da hipocrisia. O ser humano, ele tipo que aperfeiçoou essa maneira de mentir, lembrando até de um termo do Rousseau, que ele fala que nós temos o processo de perfectibilidade. Eu acho que a gente aperfeiçoou também a maneira de mentir, né? A partir da linguagem, até para uma adaptação da polis, não é? De fato, no ser humano, as práticas de engano, elas se complexificam, tá? De uma maneira tal que nós conseguimos, e é onde entra a característica mais forte da nossa maneira de enganar, o desenvolvimento da nossa memória levou a isso, tá? E nós conseguimos prever não é bem a palavra, mas a partir da memorização das atitudes de um outro indivíduo ou de um outro animal, remontando aqui o nosso período, a nossa ancestralidade, o fato de nós conseguirmos prever determinados movimentos, determinadas reações, tá, de outros animais, ou mesmo de outros indivíduos da mesma espécie, fez com que nós, de fato, nós nos antecipássemos e nós conseguíssemos simular um determinado cenário que fosse propício a que aquele outro indivíduo caísse no nosso engano. Uhum. Entende? Quer dizer, isso nos levou, quer dizer, não é uma relação de causalidade de mão única, né? Aqui é uma retrocausalidade, vamos dizer assim, mas isso nos leva, por exemplo, às artes da caça, às artes da pesca,
tá? Que foram, evidentemente, fundamentais para que nós chegássemos onde chegamos. Um autor do início da nossa era, o Oppiano tem tratados sobre a inteligência dos animais. Quem tem também é Plutarco. Plutarco tem tratados, né, sobre a inteligência dos animais. Os gregos, como eu disse, eles prezavam muito isso. Não só prezavam, como divinizaram essas artes. Divinizaram por meio da deusa Metis. A Metis, para o grego, é exatamente esse conjunto que nós chamaríamos de inteligência astuciosa e prudencial, que nos leva, e aí a astúcia e prudência tem uma proximidade muito grande, que às vezes a gente nem se toca, né? Para o grego, para o alemão também, são muito próximos, a palavra é a mesma, Klugheit. Klugheit pode designar prudência e também astúcia. Bom, mas essa inteligência prudencial e astuciosa, ela era importantíssima para o grego. As narrativas, bom, Odisseu ou Ulisses, era um tremendo astuto. Tá? E era, evidentemente, né, a figura de Ulisses era glorificada pelo grego mais antigo, principalmente. Uhum. Então, quer dizer, são práticas que a gente acabou achando que poderia se desvencilhar. O pensamento filosófico cuidou de se desvencilhar dessas práticas, porque, evidentemente, isso nos leva de volta para o local de onde nós sempre quisemos sair, do mundo animal. Toda a história da filosofia, em grande medida, foi uma tentativa de nos divinizar e, ao mesmo tempo, nos desanimalizar. Uhum. Né? E aí, para não falar na religião, ou nas religiões. Mas, de fato, essas práticas de engano, elas eram levadas em muita consideração pelos gregos, porque eles sabiam da importância de nós prevermos determinadas atitudes, determinados comportamentos de determinados animais. E isso, de fato, como você falou muito bem, é um nível mais complexo de engano, evidentemente muito maior do que as formas mais geneticamente codificadas de engano, como, por exemplo, o mimetismo. Né? O mimetismo ele já vem no código genético. Né? O mimetismo de uma borboleta, ou de um camaleão. Tá? Do camaleão já é um pouco mais complexo, né? Porque já envolve a relação direta com o meio. A borboleta não, a borboleta já nasceu com aquela. Então, e veja só, isso requer aprendizado. E de uma maneira tal que isso não é só humano, né? Determinadas espécies de primatas conseguem um nível de complexidade bem próximo do que nós temos no engano, nas práticas de engano. Ao passo, né, ainda requerem muito aprendizado, ou pouco de aprendizado, para que aí sim possam incorporar ou aprender essas práticas. Tá? Eu posso, voltando aqui aos primatas, eu sempre gosto de citar esse exemplo, que além de tudo é cômico. Há relatos nos livros de determinados chimpanzés de determinados bandos que não eram o alfa, não eram o macho alfa do bando, mas ao mesmo tempo queriam, como a gente diz aqui, catraquear a fêmea, né? E aí, com a chegada do macho alfa, para evitar apanhar, tá, o que é que ele fazia? Ele se fazia de doente. Então, o chimpanzé sai caxingando, né, sai mancando, entendeu? Finge estar doente, para não apanhar. Tá? Finge ser um coitadinho para não apanhar. Então, e uma série de outros relatos, tá? Que eu não vou aqui. Né? Uhum. Mas só para você ver que essas relações de engano, de fato, elas perpassam o mundo animal. E aí eu entro na questão que, para mim, é importante. Quer dizer, não dá, ou pelo menos não dá mais para pensar uma ética e uma política que não leve isso em consideração
ou que só leve isso em consideração do ponto de vista negativo. Entende? Uhum. Esse é um ponto que, para mim, é fundamental, que eu tenho pesquisado hoje em dia. Né? Não dá para abrir mão, ou não dá para... Hoje em dia, não dá mesmo para pensar uma ética no estilo russoniano, do bom selvagem, né? Do homem é bom por natureza e a sociedade é que o... Não, né? Entendeu? O homem é um enganador por natureza, como a natureza toda é. E se nós não levarmos essa nossa animalidade a sério, do ponto de vista ético e também do ponto de vista político, nós vamos estar sempre batendo contra a parede, esperando que caia aí um salvador da pátria, né? Um senhor da sinceridade que venha resolver o problema. O senhor também fez um comentário logo no começo da exposição que me fez pensar no seguinte: será que a gente não, ao longo da história, a gente não deu muita importância eu estou falando que a gente não deu mesmo, assim, a gente não deu importância a esses discursos falaciosos, no sentido de achar que era besteira, era brincadeira, e resultou nisso que nós temos hoje. Há 4, 5 anos atrás, as pessoas viam, por exemplo, o Bolsonaro e riam. Não, isso é um comediante, isso é um fanfarrão, isso aí... E olha o que está acontecendo agora. Ele foi eleito por o maior cargo da política brasileira. Quer dizer, o fato da gente dar importância para prevenir certos tipos de coisas. Será que se a gente desse importância a esse discurso, como poderia ser agora, por exemplo, o Cabo Daciolo? Cabo Daciolo, nas últimas eleições, foi uma comédia. Eu não duvido nada que daqui a algum tempo ele esteja no alto cargo aí da política. Será que dar importância seria um método de prevenção? Eu concordo totalmente. Eu concordo totalmente com você. Quer dizer, a grande maioria dos eleitores que votaram, né, porque se nós contássemos com a ajuda de quem não pôde ajudar, que foram justamente os que não votaram, a gente não estaria nessa desgraça que a gente está hoje. Bom, mas a maioria dos eleitores que votaram e que escolheram isso aí que chamam de presidente, votaram esperando que o mar de mentira da política, né, fosse finalmente posto a barra. Lava Jato, né, outro grande fiasco, né, nesse sentido, entende? Agora estão vasculhando aí todas as falcatruas que foram, né, perpetradas pela própria Lava Jato, em nome da qual destruíram aí boa parte das empresas brasileiras, né, e obtiveram de retorno de corrupção talvez um décimo do que foi perdido em termos de lucro para as empresas, enfim, de divisas para a nação. Bom, mas o fato é que essa vontade de verdade, vamos dizer assim, para usar uma expressão nietzschiana, né, essa vontade de que nós finalmente estejamos no mundo da sinceridade, isso aí é movido. A imprensa tem uma parcela enorme de culpa, porque ela é que move, né, esse ímpeto, tá? Mas quando isso não vai existir nunca, tá? Isso não vai existir nunca. É um sonho perdido, um sonho ingênuo, eu diria, tá? O sonho é muita ingenuidade você achar que nós um dia vamos ter um político que é um político. Eu não estou falando de ser honesto e desonesto, não. Viu, gente? É preciso deixar isso bem claro, né? Eu não estou aqui dizendo que não vão existir políticos honestos, não se trata de honestidade, isso é um ponto importante, tá? Trata-se de distinguir, até porque quando nós vamos para um cinema nos iludir assistindo a um filme, aquele período de tempo, como eu disse, nós queremos, tá, nos iludir. Tá? Então, quer dizer, não se trata de desonestidade. Tá? E, como eu disse, é possível ser desonesto, inclusive sendo franco, sendo sincero, sendo verdadeiro. Uhum. Tá? Não é essa a questão. A questão é de mostrar que é imprescindível para a própria atuação política e, a meu ver, isso é o que eu defendo no livro, para a atuação ética também,
é imprescindível você se valer de determinadas práticas que, quer queira, quer não, são práticas de dano. Tá? A própria percepção do momento correto, do momento oportuno para ser franco, do momento oportuno para o papo reto, já implica uma forma de manipulação. Já implica uma forma de manipulação. Por exemplo, você tem uma coisa, né, uma conversa muito séria para ter, por exemplo, com um amigo ou uma amiga. Tá? A depender do momento que você escolha, tá, para esse papo reto, você às vezes pode pôr uma amizade a perder. Isso Plutarco já havia dito. A parresia, que é a fala franca, tá, se ela não for mediada pelo kairós, pela atenção ao momento oportuno para a fala franca, para o papo reto, você pode pôr uma amizade a perder. Certo? Então, é preciso esse grau mínimo de manipulação, que é exatamente a manipulação do tempo, a hora de ser franco, isso é fundamental. E uma pessoa mal intencionada pode se valer de um papo reto, de uma fala franca, para dizimar a outra pessoa, para deixar a outra pessoa no raso do chão. Certo? Entende? Esse jogo de manipulação, e aqui eu falo sem falar, né, esse jogo de manipulação, porque trata-se de manipulação, efetivamente, tem um fim, que é um fim nobre. Quer dizer, tem uma conversa franca com a pessoa para que, efetivamente, a pessoa melhor, vamos dizer assim, para simplificar. Então, há um fim nobre aí, mas também pode ter um fim, que é um fim extremamente desprezível, que enfim, tornar aquela pessoa um saco. Uhum. Enfim, vamos lá. Aí o senhor usou o exemplo do cinema, e eu me lembro também do exemplo do videogame, né? E aí tem muitos jogos que no final eles colocam assim: você está saindo do jogo e retornando ao mundo real. Ele deixa claro para você, olha, isso aqui é um jogo, você vai voltar para o mundo real agora. E aí eu percebo que há muita questão assim da distorção da realidade. E a gente chegou a um ponto em que o presidente dos Estados Unidos, que o senhor citou algumas vezes aqui, fez a seguinte elucubração: se eu lavar as mãos, eu evito pegar o vírus, por que não beber o sabão, o detergente? Porque aí eu vou estar curando o corpo inteiro na sua mão. Resultado, em uma semana, o número de pessoas que tinham ingerido e foram atendidas em hospitais aumentou assim vertiginosamente. E a gente está num momento que assim, é surreal, mas aí todo dia você acorda e percebe que não era um pesadelo, continua sendo a realidade em forma de pesadelo. É o negacionismo, é o terraplanismo, é o antivacina, quer dizer, não se acredita mais em nada, continua-se alegando que é uma gripezinha, que todo mundo vai pegar, que vai passar. Então, esse discurso da realidade, que o senhor se preocupou em falar, né? Não, olha, o cinema, você sabe que aquilo não é real, você vai ficar ali como se embebido por aquilo, né? Mas eu acho que o pessoal já está confundindo tudo já. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que tem pelo menos duas coisas importantes que eu gostaria de prolongar, né, na sua fala, que foi ótimo e eu concordo totalmente. A primeira delas é que, de fato, quando a gente entra num mundo virtual, né, de um game, uma sala de cinema, a gente sempre tem a ideia de que existe ainda como um porto seguro, né, o mundo real lá fora. Né? A coisa como você mencionou, né, no final do jogo, você está voltando para o mundo real. Então, quer dizer, ali você é como se você tivesse o seu porto seguro, né, onde você pudesse navegar, mas você sabe que você vai voltar para esse porto seguro. Ora, esse porto seguro, também ele foi construído ao longo de milênios, né, foi construído com base em ilusões. Tá? E aí é onde eu, de fato, eu assumo aqui a minha filiação nietzschiana. Tá? Nessa compreensão de que aquilo que nós chamamos de verdades
são apenas mentiras socialmente aceitas e historicamente aceitas, social e historicamente aceitas. Tá? Veja só, eu não tô recaindo aqui no jogo relativístico aí da pós-verdade, não. Uhum. Na realidade, e aí eu entro para o segundo aspecto que eu acho relevante, muito relevante na sua fala. Quer dizer, o fato de que o Trump não tem a menor vergonha de receitar as pessoas beberem detergente, não é burro. Ele mesmo não é burro, não. Né? Mas ele sabe que as pessoas são. Burro no sentido de ser, aliás, gado. Né? As pessoas são gado. Entende? Quer dizer, essa coisa de seguir o líder, tá? Esse fanatismo de rebanho, é muito próprio de pessoas que de fato, acham, e aí eu volto para o primeiro ponto, acham que a verdade, tá, com a qual as verdades com a qual nós balizamos o mundo real, que nós chamamos de mundo real, elas podem ser simplesmente desmoronadas assim, num apelo sensacionalista qualquer. O caso do terraplanismo e outras coisas. Né? Ora, essas verdades, tá? E aí eu saliento aqui novamente o pensamento nietzschiano, para que a gente não pense que o Nietzsche é um relativista. Né? Não. É isso. Essas verdades elas foram construídas com base em ilusões, de fato foram mesmo. Mas essas ilusões elas são imprescindíveis, isso só mostra que as ilusões são imprescindíveis para a nossa própria existência. Mas a historicidade e a amplitude dessas verdades, elas têm um poder, elas têm uma inercialidade, um poder inercial, por assim dizer, que tem que ser levado em consideração. Onde é que eu estou querendo chegar? No fato de que esse apelo ao sensacionalismo, tá, que faz um Trump, né, dizer que se tomar detergente vai ficar bom do Covid, que faz o Bolsonaro dizer que se tomar cloroquina vai ficar bom do Covid, faz sei lá, o Valdomiro, o pastor Valdomiro, ele estava vendendo uma semente, viu? Terrestre, tá? Oi? O pastor Valdomiro, ele estava vendendo uma semente por R$1.000. Vendendo uma semente, entende? Essas coisas. O fato o grande problema está aí, quer dizer, esse apelo ao sensacionalismo leva a o que eu chamaria, né? Essa é uma expressão minha, enfim, uma iconoclastia dos saberes e das verdades constituídas. Entende? Os saberes são construídos a partir de determinadas verdades que, como eu disse, são historicamente consolidadas. E há muito custo. Uma verdade, tornar uma verdade, por mais efêmera que seja, dentro da ciência, tá? E é importante que seja efêmera mesmo, tá? A ciência trabalha com isso, né? Revolvendo, questionando, né? Duvidando, etc., etc. Demora muito. Tá? Para você lançar um artigo científico ser aceito, poxa, tem que passar por experiência, mas até finalmente o reconhecimento dos pares. Uhum. Aí sim você tem algo que minimamente se aproxima do que seria uma verdade. Agora, e eu digo isso no campo da ciência, mas no campo das religiões também. Quer dizer, as religiões são, às vezes, milenarmente constituídas, e suas verdades vêm. Aí você não pode, né, como a gente gosta de dizer aqui brincando, né, não é assim que se esfola um bode. Né? Não é assim que você chega dizendo, a Terra é plana, pois prove que a Terra é redonda. Não, porque tem que provar que a Terra é plana e você prove. Entendeu? Não sou eu que já estou com o saber constituído, secularmente constituído, que preciso agora me rebaixar até você para me provar que a Terra não é redonda, ou que a Terra é redonda. Você, com seus devaneios, é que tem que me provar que a Terra é pampa e prove. Entendeu? Então, essa iconoclastia é que leva a esse cenário de pós-verdade, né, chamado de relativístico, que dá margem exatamente para esse mar de calúnia, de difamação, etc., etc., que move o mundo político.
amparado, e muito amparado, por aquela instituição que mais se beneficia do sensacionalismo, que é justamente a grande mídia, a grande e a pequena mídia também, né? Quer dizer, de ibope, na palavra mais vulgar, certo? Então, é claro que é conveniente para a pequena mídia também levantar esses pequenos e grandes sensacionalismos baratos da vida, né? Porque, afinal de contas, é isso que vende. Tanto vende que chega a eleger um presidente. Uhum. E, inclusive, né? Mundo afora. Se você provar, eles não vão acreditar na prova, porque eles não se baseiam em prova. Não é? Inclusive, só ontem, o senhor falou de mídia, só ontem a Globo disse que o kit gay era mentira. Ontem. Quer dizer, todos nós já sabíamos desde sempre que isso era uma das coisas mais absurdas que foi criada. Aí ontem, no Fantástico, disseram, não, o kit gay é mentira. Esperaram o quê para dizer o que era mentira? E tem um outro conceito que para mim me aflige muito, é o famoso cidadão de bem. O cidadão de bem, ele se coloca, né, como acima dos outros, mas tem que ter certos predicados para poder se categorizar como cidadão de bem. O cidadão de bem não é um cidadão honesto, virtuoso. O cidadão de bem é as pessoas que pensam como eles pensam. Então aí você vai tirar de cena, gays não podem ser cidadão de bem, ateus não podem ser cidadão de bem, negros, pobres, e esse cidadão de bem vai ser aquele grupo reduzido que pensam como eles pensam. E aí, para você falar para as pessoas que cidadão de bem não é ser um bom cidadão, aí você leva porrada. Eu levo na sala de aula pancada por conta disso, que é outra construção falaciosa, né? Professor, a gente tem 2 minutinhos e meio, só para dar um fechamento. Daqui a pouco aparece o relógio aí não tem, não tem democracia no Instagram, não. Só para o senhor dar uma palavra aí para a gente poder se despedir. Tranquilo. Não, assim, eu queria dizer, primeiramente, foi um prazer, cara, ele conhecer e conversar com você, né? A gente se conheceu só pelas redes sociais e tal, e queria agradecer demais a oportunidade, né? Espero que em breve a gente possa voltar aí, né? Qualquer coisa eu estou à disposição. Se depois quiser organizar outro debate, a gente continua. Eu até assisti não, eu baixei para assistir depois a comunicação que o senhor fez com o Hernani no encontro Nietzsche-Foucault, né? Eu baixei para assistir. Inclusive, semana passada eu falei com o Hernani e hoje estou falando, com você. E aí eu vou assistir depois, porque tem 3 horas, né, aquele encontro. Então, demanda um tempinho, né? Não é tão rápido assim, não. Foi um prazer também, porque eu estou conhecendo os professores aqui, né? Assim, falar. Eu conheço de ler um artigo, assistir uma palestra, mas falar eu estou conhecendo aqui, que foi uma das poucas coisas boas que a quarentena trouxe. Poder ter contato, fazer essa discussão, esse debate. Lembrar o pessoal que hoje é dia 3 de agosto e eu já estou com live marcada até o dia 31. Já tem live até o dia 31 e já estou começando a agendar para setembro. Maravilha. Né? Então, amanhã vamos ter uma live falando sobre a questão da religião, quarta-feira sobre a verdade e a mentira. Né? Quinta-feira, eu não lembro, sexta-feira é sobre o Senhor e o Escravo, dialética do Senhor e o Escravo, na sexta-feira, com a Cláudia Murta. E sábado sobre Desejo e Prazer em Foucault. Né? Quinta-feira é sobre Bauman, com o professor Renato Bittencourt, que inclusive é um especialista em Nietzsche também. Renato Nunes Bittencourt, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então, professor, queria agradecer imensamente. Lembrar o pessoal que vai ficar salvo aqui. Obrigadíssimo. E parabéns aí demais pelo campo que você está criando aqui para as discussões. Muito obrigado. A ideia é levar um pouco o pensamento de fora da academia para um público mais amplo, né? Vamos fazer o pessoal refletir, né? Pensar e ter cuidado com essas notícias falsas aí. Apareceu o reloginho, 25 segundos agora. Tá certo. É isso, então. Pois mais do que importante, né? É preciso estar ligado, né? Isso. É preciso ficar ligado. Então é isso, pessoal. Não existe ingenuidade nesse mundo
política, Oh, né? A gente tem que estar não atento. mesmo, não mesmo. Obrigadíssimo, professor. Abraço a todo mundo e até amanhã. Obrigado, meu irmão. Valeu, Abraço para todo mundo abraço. aí.